Olá, meu nome é Daniel Espírito Santo, eu sou enfermeiro, administrador e criador da página Enfermagem Ponto Paliativa, e essa é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo sobre contenção mecânica. Isso porque na primeira vez eu comecei a me irritar e acabou se tornando um vídeo de 20 minutos só de reclamações. Então, vamos tentar de novo logo depois da vinheta. E por que esse tema da contenção mecânica me irrita tanto, ou melhor dizendo, irrita normalmente quem trabalha com população idosa? Isso porque a contenção mecânica, em sua vasta maioria, quando ela é utilizada na população idosa, ela vai ser considerada como uma intervenção iatrogênica. O que isso significa? Que por mais que a intenção seja boa, por mais que a intenção daquela escolha terapêutica seja fazer um bem ou prevenir um risco, qualquer que seja a sua utilidade, ela na verdade ela vai acabar causando muito mais mal do que bem. E o que é a contenção mecânica? É o ato de conter mecanicamente um paciente no leito, normalmente quando esse paciente oferece um risco para si ou para os outros. E em que casos se deve pensar na contenção mecânica? Existem casos em que se deve pensar nela? E sim, existem alguns casos em que a gente vai pensar na contenção mecânica como sendo algo possivelmente positivo para aquele paciente, mas mesmo assim vai ser uma população muito restrita. Normalmente pacientes psiquiátricos, pacientes que estão em surtos, pacientes que têm um grande risco de se lesionarem ou de lesionarem os outros. Então, um paciente que esteja muito agressivo são alguns pacientes que provavelmente vão se beneficiar dessa conduta. Lembrando, é claro, que é uma conduta que vai depender inclusive de prescrição médica. Não parte da minha cabeça sair contendo pacientes por aí. Vale lembrar também, já que eu falei da utilização da contenção mecânica para pacientes psiquiátricos, que nesses casos talvez a gente possa pensar até como sendo uma conduta de fato terapêutica. Eu já trabalhei com pacientes psiquiátricos e alguns pediam pela contenção mecânica, mas a contenção mecânica nunca pode ser feita de maneira punitiva. Eu não posso pensar, por exemplo, eu tenho um paciente ali que está me incomodando, que está me irritando, então eu vou conter ele que ele vai ficar quieto rapidinho. Eu não posso fazer uma coisa do tipo. Isso é completamente antiético, nem deveria passar pela cabeça de um profissional sério da área da saúde. Além disso, se a gente for pensar no que nós aprendemos, a contenção mecânica ela também vai ser útil para evitar a retirada de alguns dispositivos invasivos, retirada de curativos e possibilitar a realização de alguns exames que dependem muitas das vezes que o paciente fique parado. Isso para alguns pacientes que estão, por exemplo, tendo uma agitação psicomotora, vai acabar sendo uma vantagem quando a gente pensa na contenção. E primeiro, a contenção mecânica vai ser um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento de delírio possível. Então, não é raro que o paciente acabe entrando numa espiral de problemas a partir do momento que ele está contido. Não é raro por isso que o paciente chega na emergência, ele às vezes está num quadro infeccioso, ele está num quadro de agitação, e aí para acalmar ele, contém-se esse paciente no leito. E aí esse paciente fica contido, ele tem uma dificuldade muito grande de mobilização, ele fica cada vez mais agitado, e aí ninguém revê a contenção, e ele fica cada vez mais tempo contido, e ele é transferido pela clínica médica já pouco interagindo com o meio, já com delírio hipoativo completamente fora de controle, e oferece medicamentos para tentar estimular ele, mas ele segue contido porque é aquele paciente assustador que veio contido já do CTI, que está contido já 2, 3 semanas, e finalmente quando esse paciente tem alta, ele acaba tendo alta com muita pouca possibilidade de reabilitação. Se você não acredita em mim, é só você perguntar para os nossos colegas de fisioterapia como é reabilitar um paciente desses. Não é que seja impossível, mas você acaba tendo um trabalho que muitas das vezes seria desnecessário se essa contenção ela fosse reavaliada com maiores critérios no menor intervalo de tempo. Isso, na verdade, vai ser prejudicial tanto do ponto de vista cognitivo quanto do ponto de vista físico. Afinal de contas, quanto mais tempo a pessoa tende a ficar contida, mais difícil fica essa reabilitação. Te convido, inclusive, a fazer o seguinte exercício. Tenta ficar 12 horas parado, sem se mexer na sua cama. Conseguiu? Provavelmente foi muito difícil. Agora imagina isso por 12 horas, por 12 dias. Assim, com certeza essa pessoa ela vai sair prejudicada desse período. A grande verdade é que quando você utiliza a contenção mecânica na população idosa, você está tentando corrigir um problema com a solução errada. O problema, na verdade, não é o paciente, não é a agitação do paciente. O problema é falta equipe, falta número de equipe. Não somente qualificação, mas falta um número de pessoas adequadas na sua equipe. Esse acaba sendo o grande problema. Inclusive as pessoas, na maioria das vezes, elas pensam que é um paciente simples, é um paciente basal,
demencial, é só um paciente idoso, às vezes com uma síndrome demencial. Mas, na verdade, esse é um paciente que ele demanda muita atenção para, por exemplo, não ter uma internação prolongada, não ficar lá além do tempo necessário, porque esse é um paciente que ele tem inúmeros riscos, além dos outros pacientes tradicionais, se a gente fosse colocar dessa maneira. Então, é um paciente que você precisa ter atenção. A contenção, por exemplo, é uma das coisas que vai possivelmente prolongar essa internação, além do que seria necessário. Na maioria das vezes, quando você opta ou pensa na utilização da contenção mecânica, isso não seria necessário se você dispusesse, por exemplo, de um técnico de enfermagem que pudesse ficar à beira-leito acompanhando aquele paciente. Ah, Daniel, mas ele tem o risco de retirar um dispositivo. Eu já cansei de ter pacientes que, por exemplo, têm uma sonda nasogástrica e que, na verdade, eles querem coçar a testa. Então ele está levando a mão à cabeça, quando ele não está contido, e você vai com toda tranquilidade, pega a mão dele e te retira a mão dele do rosto, não deixa ele puxar. É claro que você precisa ter atenção e justamente por isso você precisa ter um profissional à beira-leito, mas será sempre mais vantajoso que esse paciente não fique contido. Para ele mesmo isso vai ser mais vantajoso. E lembra inclusive do que eu já falei, a contenção mecânica ela não pode ser punitiva. Não pode ser porque aquele paciente é muito difícil, aquele paciente é muito chato, ele já arrancou 2, 3 sondas, então eu vou amarrar ele. Nunca pode ter um caráter punitivo. Lembre sempre disso, lembre-se sempre da sua ética. E aí você pode até estar pensando, poxa Daniel, mas reduz o número de quedas. Eu sempre ouvi falar sobre isso, que a contenção ela vai reduzir o risco do paciente cair, dele ir ao chão, dele cair do leito. E eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda com muita honestidade. Você já leu algum artigo sério falando sobre isso? Alguma meta-análise, alguma revisão sistemática? Muito provavelmente não. O que nós temos nesse sentido são alguns pouquíssimos relatos de experiência. Na verdade, eu acredito até que seja o contrário. Você vai encontrar muitos artigos falando sobre os malefícios da contenção mecânica em idosos, tanto do ponto de vista de geriatras quanto de gerontólogos. E, na verdade, não é raro que você encontre alguns artigos que vão falar justamente o que é contrário ao nosso senso comum. Enquanto que a gente imagina que a contenção ela vai prevenir a queda, o que a maioria dos artigos que estudam a sério sobre isso vão falar é que a contenção ela piora a possibilidade de queda. Porque se esse paciente ele já tem uma tendência muito alta a cair, a contenção ela não vai impedir isso. Esse paciente ele vai agitar no leito, ele vai se jogar e ele provavelmente ele vai se machucar muito mais do que se ele não estivesse contido. Tem alguns artigos que falam sobre isso, inclusive de maneira bastante gráfica. É claro que eu não vou colocar imagens sobre isso aqui no vídeo do YouTube, porque assim eu já falo sobre temas que são muito sensíveis, então eu nem estou contando com engajamento nesse vídeo, eu estou contando que você vá compartilhar ele, porque já é um tema muito sensível. Mas se você quiser conferir alguns artigos que mostram sobre esse risco aumentado de queda por conta da contenção, estão aqui na descrição desse vídeo. Ah, Daniel, mas é uma situação emergencial, uma situação em que realmente a única alternativa que a gente vê é a contenção desse paciente. Tudo bem, e aí o que é que você vai fazer? Primeiro, você vai, obviamente, reavaliar muito bem se é a única alternativa. Sendo ela, tudo bem, a gente considera isso. Agora, você vai reavaliar periodicamente essa contenção, você não pode esquecer esse paciente contido, ele não pode ficar dias e dias contido sem ninguém estar olhando para ele. Então, ele teve um momento de agitação, logo após você tenta soltar ele. Então esse é o momento em que você vai tentar, inclusive, oportunizar situações em que ele não precisa ficar contido. Você vai verificar se esse paciente tem direito a um acompanhante. Se ele tem, você vai solicitar que a família coloque um acompanhante ali, ou você vai explicar a situação para a família. Você vai tentar acelerar a alta desse paciente. Se ele estiver no CTI, você vai tentar tirar ele de lá o mais rápido possível, porque isso também vai ser muito prejudicial para ele. Você vai tentar fazer coisas que orientem ele naquele ambiente. Lembra que a contenção muito provavelmente acontece por conta do delírio, e o delírio é piorado por conta da contenção. Então vira esse ciclo vicioso em que meio que você não sabe aonde começou uma coisa e onde termina a outra. Então retira a contenção, você vai tentar fazer todo o possível para reduzir o delírio daquele paciente, caso ele venha apresentar. E eu quero que você me diga aqui nos comentários desse vídeo se você já teve alguma experiência ruim com um paciente que ficou contido muito tempo no leito. Ele evoluiu mal? Como foi essa alta? Será que sem a contenção mecânica teria sido possível dar uma alta mais rápido para esse paciente? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber quais são as suas experiências com relação a isso também. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui outros 2 vídeos do canal que eu tenho certeza que você também vai gostar bastante, tá bom? Nos vemos em breve. Tchau, tchau.